O resumo a ser apresentado refere-se ao projeto intitulado Aspectos Sócio-Históricos do Samba no Ensino de Sociologia para Ensino Médio. Para dialogar com os conteúdos trabalhados na disciplina de Sociologia, no que se refere particularmente ao tema História e Cultura da África e Afro-Brasileira, foi eleito o samba, que em vários aspectos de sua história é representativo da própria história do Brasil e da construção de seus grupos étnico-raciais, em especial quando se mostra expressão da cultura afro-brasileira. Com a intenção de estimular a importante participação dos educandos, o samba também se constitui um instrumento para acessar memórias e imaginários, pelo conteúdo das letras e pela presença desse ritmo em diversos momentos do nosso cotidiano e da nossa cultura como um todo. Este projeto se propôs a contribuir para a desconstrução de ideias e posturas racistas, ao buscar promover a reeducação das relações étnico-raciais, tal como proposta pela Lei 10.639 de 2003, exercitando na e com a escola recursos pedagógicos que envolvam docentes e alunos em torno do processo de produção do conhecimento, mas, sobretudo, de relações étnico-raciais alicerçadas no respeito e na valorização das diferenças, em especial as de raça e etnia. O método aplicado nas sequências didáticas baseia-se em aspectos da teoria pedagógica de Paulo Freire, especificamente os temas geradores, e elementos da teoria histórico-crítica, buscando, na prática social, a definição desses temas geradores. Dessa forma, a participação ativa dos educandos nos debates propostos pelas sequências é imprescindível ao planejamento político-pedagógico. Portanto, no período de combate à pandemia do vírus Covid-19, um novo desafio surgiu para o projeto, qual foi a implementação do ensino híbrido na rede pública de ensino. O ensino híbrido dificultou a participação dos educandos e, pensando na metodologia utilizada pelo projeto, se tornou um desafio e um obstáculo realizar as sequências didáticas de forma híbrida. Pensando primeiramente na estrutura que a escola tem, pois o problema maior da participação dos alunos estava na captação do áudio e na transmissão online de recursos multimídias, como vídeos e músicas, e também na própria exposição do conteúdo feita pelo professor. Um exemplo dessa referência feita pelas sequências pedagógicas é em relação ao tema, um dos primeiros temas trabalhados no segundo ano do ensino médio, que é de onde vem a diversidade brasileira. Esse tema tem total relação com os processos sócio-históricos do samba e é um tema que busca, que possibilita que seja trabalhada a questão da diáspora africana e todo o seu contexto na América Latina e especificamente no Brasil, e como essa diáspora foi fundamental para a construção dessa diversidade. Ao se trabalhar o tema da diversidade brasileira, a diáspora africana oferece alguns elementos fundamentais no debate sobre esse tema. Quais são as definições das palavras etnia, identidade, representatividade, comunidade e a própria palavra diáspora, tão importante na nossa sociedade. A definição dessas palavras tem como objetivo aproximar os educandos dos elementos que envolvem a diáspora africana e a construção da diversidade na nossa sociedade. As sequências didáticas se baseiam no currículo paulista no que se refere ao ensino da disciplina de sociologia para o ensino médio. Dessa forma, o planejamento político-pedagógico dos encontros e das sequências estão de acordo com os temas que são trabalhados para o ensino médio, presentes nesse currículo paulista. Além disso, cada encontro e cada planejamento
do que será discutido em cada sequência didática, leva em conta a ideia de buscar uma interdisciplinaridade entre o que é trabalhado também em outras disciplinas das ciências humanas. O projeto, além de se basear nos temas do currículo paulista, busca também inserir debates que vão além e que sejam específicos na questão da reeducação das relações étnico-raciais e da desconstrução de preconceitos em relação às manifestações culturais afro-brasileiras. Portanto, a introdução à história do samba é o primeiro tema trabalhado, é um dos primeiros temas trabalhados, com a exposição de documentários como o documentário denominado Partido Alto, de Leon Hirschman, em que o cantor e compositor Candê apresenta os instrumentos da roda de samba e fala um pouco da história desse ritmo e do que significa o Partido Alto dentro do samba e toda a sua resistência cultural, além da reprodução do samba ou daqui, ou dali, ou de lá, de Luiz Carlos da Vila, em que a diversidade cultural brasileira é cantada em seus versos e os ritmos afro-brasileiros são apresentados também. Utilizando a cronologia da história do samba para explicitar os processos históricos e sociológicos pelos quais passou o samba, as relações de poder na sociedade carioca a partir da abolição da escravidão também foi um tema trabalhado, no sentido de debater o intercâmbio cultural que existia entre a elite carioca e a população negra do subúrbio. O documentário A Verdadeira História do Samba foi um dos aspectos, um dos recursos utilizados para exposição e debate desse tema. A partir disso, seguindo a cronologia, buscou-se também debater em sala de aula o significado da cultura de massa a partir do momento em que o samba atinge a indústria fonográfica, e esse conceito de indústria cultural e cultura de massa traz diversos aspectos cotidianos e atuais em que nós estamos inseridos, pensando em como o samba se coloca dentro dessa indústria na atualidade. Na intenção de refletir acerca da resistência cultural presente nos ritmos populares e sua perpetuação até os dias atuais, traduzidas em diversas manifestações, debateu-se sobre a cidade do Rio de Janeiro até metade do século XX e os redutos de surgimento do samba e do carnaval e como esses redutos se relacionavam com a sociedade carioca, principalmente a elite. Assim, reformas urbanas que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro e a exclusão social foram debatidas em sala de aula com o intuito de demonstrar e refletir sobre como a cidade do Rio de Janeiro se estruturou e se organizou a partir de uma ideia de exclusão social de certos grupos étnicos e de grupos menos favorecidos socioeconomicamente. No decorrer das sequências didáticas, constatou-se um importante interesse dos alunos em debater e refletir acerca dos temas trabalhados nos encontros. Além disso, houve também uma boa recepção em todos os momentos da escola e principalmente do professor de sociologia que acompanha o projeto em todos os encontros e, além disso, debatendo também alguns conteúdos que são trabalhados nas sequências. Dessa forma, alcançou-se então uma articulação entre o projeto e a escola, no sentido de desenvolver nos encontros e sequências temas e conteúdos coerentes com o que já era trabalhado na escola e nas matérias e disciplinas de ciências humanas. O resultado dessa articulação, portanto,
Foi uma ótima recepção dos alunos em relação aos temas trabalhados e uma importante compreensão dos conteúdos e aspectos trabalhados e debatidos nas sequências didáticas, resultando assim em um processo educativo em que os educandos participaram das sequências, mostraram conhecimento prévio em relação a alguns temas trabalhados e o desenvolvimento de outras percepções a partir de uma certa especificidade no debate das relações étnico-raciais e na desconstrução de preconceitos em relação ao tema.